Gente, boa tarde. Eu estou aqui com um time, eu não sou Ancelotti, mas eu estou com um time aqui da Seleção Brasileira de Dados. E posso dizer o seguinte, a Data Economy, ela se tornou um dos pilares centrais na transformação digital do setor financeiro. Com a crescente digitalização e a capacidade de coletar, armazenar e analisar grandes volumes de dados, os bancos se tornaram grandes agentes de tratamento de dados e, portanto, atores relevantes no ecossistema de monetização de dados como custodiantes de dados dos clientes. Como desenvolver ecossistemas de dados que permitam aos consumidores, nós proprietários de dados, e ao maior número de empresas desbloquear o real valor dos dados, criando oportunidade de monetização a partir do setor bancário. Para conversar, como eu falei para vocês, eu trouxe aqui o Neymar, todo mundo aqui, eu não vou ficar falando o nome de todo mundo que é chato, mas aqui eu trouxe aqui para vocês, por favor, o Alexandre Minato, CDO do Santander Brasil. Leandro Rocha de Andrade, Chief Data Analytics Officer do Itaú. O Rafael Cavalcante, por favor, diretor de inteligência de dados e CRM do Bradesco. E para terminar, a Tabata Sakurai, head de dados do BTG Pactual. Por favor. Gente, eu vou começar só com uma provocação aqui. Quem de vocês aqui sabe o que é feito com os dados de vocês bancários? Por favor, levante a mão. Você vê, vamos começar já com um belo exemplo de que a gente tem muita coisa para discutir aqui. Gente, é uma honra poder contar aqui com um debate com vocês. Muito grato pela presença. E vamos começar perguntas para todo mundo, e todo mundo responde, todo mundo interage com o outro. Aqui eu só vou olhar o tempo, e quando o tempo acabar, acabou, a gente vai para outra. Vamos lá. Gente, navegar pela complexa rede de propriedade, custódia e intermediação de dados é um enorme desafio. Como as instituições de vocês se inserem no ecossistema de valorização e monetização de dados hoje? Hiperpersonalização, embedded finance, quais oportunidades de negócio vocês enxergam para os bancos? Interessa ser um data broker? Vamos começar, Tabata, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigada a todo mundo que está aí assistindo a última palestra do dia, antes daquela cerveja e antes do fim do painel aqui. Bom, falando um pouquinho em nome do BTG Pactual, já em 2021, né, a gente fez ali a aquisição da Kinvo, dado que a gente está falando aqui também de dados bancários e de custódia. Então, a nossa preocupação com dados dos clientes já é de muito tempo. A gente até acabou antecipando um pouco o movimento do Open Finance. Então, quando veio ali o Open Finance já com os dados de investimentos, a gente também já tinha um pouquinho da estratégia já um pouco mais conhecida, dado que a gente antecipou esse movimento. Falando um pouco do que a gente construiu dentro do BTG, facilitou bastante que quando a gente foi para o varejo, né, a gente já nasceu totalmente na cloud. Então, facilitou muito a construção de uma arquitetura de dados robusta, para que a gente conseguisse, a partir daí, construir nossos modelos, construir as nossas estratégias de uma maneira muito mais moderna e já mais tranquila, sem grandes preocupações com legados. Se fosse para resumir um pouquinho sobre a visão do que a gente tem lá dentro do BTG Pactual, né? A gente já está falando que dados são o petróleo há um bom tempo, desde, sei lá, 2017, que tem essa notícia da Forbes. Então, fazer Big Data, construir arquiteturas robustas de dados e modernas já não é mais uma novidade. Os bancos conseguem fazer e a gente já está armazenando os dados dos nossos clientes. Acho que o diferencial hoje em dia é muito mais como você extrai esse valor, se você é capaz de sintetizar mesmo essa informação, né? Porque você acaba armazenando muita coisa. Se você consegue resumir, criar valor de verdade, gerar novas informações a partir de tudo que você tem. Eu diria que esse é um pouco do nosso posicionamento hoje em dia. Dado é petróleo, é isso? Que bom isso aí. Minato, concorda com ela? O que você tem a dizer sobre isso? Com certeza eu concordo. E como dado é petróleo, petróleo vaza, a gente tem um super cuidado também com a segurança, né? Então, acho que o dado ele vem junto com um monte de coisa, né? Vem com segurança, vem com valor agregado para cliente, vem com um conjunto de coisas para a gente poder tratar. E quando a gente começa a discutir esse negócio de ser um data broker ou não, cada empresa vai buscando um pouco como que ele se enxerga nesse ecossistema.
Então, quando eu pego o Santander, a gente tem o Santander como banco, mas a gente tem lá uma série de empresas que são as nossas coligadas. A gente tem mais de 20 empresas que fazem parte do nosso ecossistema. Obviamente, isso tudo dentro da base legal e etc., a gente tem o nosso data broker. Então, eu consigo hoje entender uma renda, um faturamento do cliente e eu consigo fazer com que as empresas do grupo consigam enxergar essa informação. Então, muito se fala nas discussões, se a gente vende dado, imagina que um banco quer ser um data broker, porque a gente tem muita informação sensível. O comportamento de um cliente, você consegue identificar ele pelo extrato. Você consegue entender se o cliente gasta, no que tipo de gasto. Então, óbvio que tem um trabalho sobre ética, de cuidado e privacidade sobre isso, mas estatisticamente a gente consegue definir perfil de cliente. E com este perfil a gente consegue começar a identificar que tipo de oportunidade a gente tem para esse cliente. Então, ao longo do tempo, a gente começa a olhar um Embedded Finance. Quando a gente pensa em Embedded Finance, não tem mais como a gente falar que Open Finance é uma iniciativa, dados é outra iniciativa, não tem como. Isso cada vez está mais perto, cada vez está mais próximo do que a gente precisa resolver para o cliente. Então, monetizar o dado sempre tem as duas visões. Uma é como que o cliente enxerga valor a partir do momento que ele cede o dado de uma instituição para outra. A outra coisa é como que a gente também faz com que esse valor vire um benefício para o acionista. Então, a gente tem que olhar isso do ponto de vista do cliente e a gente precisa olhar isso do ponto de vista do acionista. Essa intersecção é a coisa que a gente vem mais buscando. Como que a gente atende o cliente, como que a gente remunera o nosso acionista, e isso daqui é bastante do que a gente vem se posicionando. A conexão entre o nosso acionista, o cliente, e no final das contas a gente vem extraindo bastante valor sobre isso. Rafael Cavalcante, me fala isso aí também. Eu vou fazer uma expansão aqui do conceito que a Tabata e o Minato colocaram aqui do petróleo, né? Eu escutei essa analogia, achei que era interessante, né? Eu acho que a gente poderia, inclusive, encarar o dado muito como um elemento radioativo, né? Um urânio, né? Que você pode gerar coisas de alto valor, né? Gerar energia, fazer tratamentos para a nossa saúde, mas, ao mesmo tempo, se mal gerido, a gente tem consequências negativas, né? Ou seja, esse mesmo elemento pode fazer armas e pode danificar bastante coisa, né? E eu acho que estruturalmente, né, as organizações vêm convergindo para a maneira com a qual elas observam dados orientados a uma cadeia de consumo, né, em uma cadeia de distribuição, né? Então, a evolução natural, né, e eu acho que muito associado, eu acho que ao declínio que se observou com modelos de dados menos estruturados, mais associados a Hadoop puro, né, que é um termo técnico, passa justamente pela dificuldade de você encadear numa visão de distribuição, de um broker, né? Então, nos últimos 5 anos, a visão conceitual do Data Mesh, convergindo para uma visão de produto de dados, passa justamente para que a gente tenha prontidão de uma cadeia de consumo imediato, ou seja, banco dentro do banco, uma cadeia de consumo de ecossistema interno, que é justamente Bradesco Financiamento, Bradesco Consórcios, e numa combinação de um marco regulatório, um ecossistema mais amplo, que é no caso do nosso Open Finance, né? Que é justamente esses produtos de dados sendo consumíveis de maneira intercambiável. Então, eu acho que, naturalmente, tecnologicamente, há essa convergência entre esse sentimento de você disponibilizar dado, e aí essas maneiras de consumo podem ser uma captura de valor explícita e uma captura de valor implícita, né? Porque quando o cliente nos permite ter o consentimento do seu dado, há uma captura de valor implícita, que com esse dado eu consigo entregar mais valor para ele nos produtos financeiros. Uau! Leandro, petróleo e urânio, um explode, o outro vira uma bomba atômica. Fala um pouquinho desse lado aí pra gente, por favor. Na verdade, todos trazem benefícios super importantes para a humanidade. Eu acho que fazer uma analogia de dados com petróleo, que foi capa de uma revista importante no passado, ela é imprecisa, né? Eu gosto bastante do que o Cavalcante trouxe aqui, porque de fato ele pode ser muito benéfico para a sociedade, mas mal utilizado é um terror, né? Agora, a analogia com o petróleo, o problema dessa analogia é que ela é imprecisa porque o petróleo,
quando você usa o derivado, que é o último produto que você tem a partir do refinamento do petróleo, ele acaba o valor ali, né? Então tem toda uma cadeia, chega ali e acaba o valor. O dado não, você reaproveita, né? O Cavalcanti falou aqui sobre produtos de dados. Essa é uma maneira inteligente de reaproveitar o dado, né? Agora, como que a gente trata o tema de monetização dentro do banco? Acho que o primeiro ponto, e eu acho que eu de alguma maneira vou ser repetitivo aqui, mas tem o tema da governança, da privacidade dos dados. Então, o mais importante para a gente é que a gente trata o dado do cliente como a gente trata o recurso financeiro do cliente. É exatamente da mesma forma, com todo o cuidado, com todo o zelo. O Minato falou um termo que eu adorei aqui, quando ele fala que o petróleo vaza, não? Tem leakage no pipe, e é verdade. Então, são cuidados que a gente tem que ter. Então, uma vez que o dado do cliente, que é uma das coisas mais importantes hoje, entra no nosso ecossistema, cara, a gente tem que tratar e tratar muito bem. Dentro do banco, a gente trabalha com uma tecnologia chamada Data Mesh, então a gente tem uma arquitetura que tem por conceito o processamento distribuído da informação. E o mais importante é que todos os requisitos de segurança são aplicados em cada um dos nodos que a gente tem do Data Mesh. Agora, não é somente requisito tecnológico de segurança. A gente tem pessoas que são responsáveis em cada uma das comunidades que cuidam dos dados dentro da organização, são mais de 100, pessoas que têm o papel de cuidar da privacidade do cliente, vai cuidar da segurança daquele dado. Então, através de boas práticas, bons procedimentos. Então, esse é o primeiro ponto e o mais importante. A gente não vende dados dos clientes, mas a gente monetiza muito internamente no ecossistema dentro do banco, entre as comunidades, entre as soluções que a gente tem para oferecer. Então, a gente falou de Embedded Finance, a gente fala de Open Finance, que também é uma maneira importante de você fazer a troca de informações ou dar a custódia da informação do cliente entre os bancos. E o principal ponto é o seguinte: todas as formas de monetização que a gente tem dentro do banco, ela tem um único objetivo: melhorar a experiência do cliente com o banco. Seja ele um cliente pessoa física, seja ele um cliente pessoa jurídica. Isso para a gente é conceito básico. A gente não olha para o dado falando, olha, eu consigo fazer dinheiro, vou vender isso daqui, vou ganhar dinheiro. Estamos longe disso. Mas um dado que pode melhorar a vida do nosso cliente e, consequentemente, vem a reciprocidade e o benefício para o acionista, é assim que a gente quer trabalhar, né? O respeito sobre o dado do cliente, para a gente, é primordial e é o mais importante. Todo o resto é tecnologia de ponta, são as melhores pessoas para processar e cuidar dessa informação, são os melhores processos de segurança da informação, são os melhores temas regulatórios que nos apoiam com isso. Então, é assim que a gente trata o tema de monetização de dados dentro da organização. Maravilha, porque agora nós vamos entrar num lado do cliente. A gente começou aqui, eu fiz uma enquete geral, quem sabe como os dados são tratados. E eu acho que poucos levantaram a mão aqui, eu não sei. A gente admite isso. Então, a pergunta que a gente faz é: a monetização de dados, ela vai além das operações de dados valiosos para parceiros de ecossistema, como seguradoras, varejistas e até mesmo agências governamentais. Isso traz novos desafios regulatórios. As pessoas aqui, imagino que todas, 100% aqui, devem estar preocupadas com o que vou fazer com meus dados. Como regular isso? Então, a pergunta que eu faço, e vou começar com o Minato, é como o Banco Central e outros reguladores podem impulsionar ainda mais a transformação de dados em capital pessoal, na opinião de vocês, até porque o dado é de vocês, o meu dado é meu dado, o dado de vocês é de vocês. Como é que vai ser isso, Minato? Na verdade, como já é, porque a gente acho que teve 2 grandes movimentos regulatórios que ajudaram bastante a gente nessa linha. O primeiro é quando a gente fala de LGPD, sobre a transparência de uso de dados. Então, hoje você olha as bases legais e todos os bancos e as empresas que são reguladas por isso, cara, elas precisam ter o catálogo de como que ela faz. Quando você pede um consentimento para um cliente, você precisa explicar exatamente o que você vai fazer com esse dado. Então, hoje existe muito mais transparência sobre isso. Então, qualquer um que pegar lá e abrir uma conta no Santander vai conseguir olhar aquilo lá e ele sabe o que a gente vai fazer com os dados dele. Então, acho que esse foi um primeiro passo que foi bastante importante sobre a transparência no uso da informação. E o segundo foi colocar o cliente como dono do dado. Foi um avanço muito grande que a gente teve com o Open Finance.
Acho que dos colegas eu sou o único banco global aqui e a gente tem conversa lá com 13 países diferentes. Quando a gente explica o que é o Open Finance aqui, eu falo, cara, a gente tem mais ou menos 6, 7 bilhões de chamadas por mês nas nossas APIs do Open Finance. Eles acham isso um absurdo. A gente olha a quantidade de transações, mas é absurdamente maior. Se pegar a UK e ver quantas APIs tem lá, são as APIs aqui, quando a gente explica o que é o Pix. Então, é muito difícil, fora do Brasil, as pessoas entenderem o tamanho da evolução que a gente teve, onde a gente coloca o cliente como dono disso. Então, se o cliente não enxerga valor no compartilhamento de um dado no Open Finance, cara, ele vai lá e cancela o compartilhamento. Então, isso faz com que a gente busque, de novo, uma forma de entregar uma experiência diferente. Então, o que tem sido muito enriquecedor nisso é porque, logo quando a gente começou essa jornada, tinha aquele grupo que falou, não, isso aí não dá nada. Puta, a gente viu lá o PSD2 que rodou fora do país aqui, não deu nada. Quando a gente colocou isso e a gente vê, pelo menos no Santander, a gente tem lá a quantidade de transações por segundo num Pix. No caso do Open Finance, é 3 vezes maior o pico de TPS. Então, o que significa? A quantidade de informações que trafegam entre as instituições hoje é muito grande. E quem comanda isso é o cliente. Então, a gente hoje já vive esse mundo, onde o cliente é o dono do dado dele, as empresas precisam dar transparência sobre o que faz com os dados dele, que tipo de dado ele tem. Então, quando você pede um dossiê completo, toda a organização é obrigada a explicar para o cliente quais são as informações que a gente tem. Tem uma base legal. Então, o que eu faço com esse dado precisa ter uma base legal. A gente tem uma área inteira que só cuida de base legal, para a gente garantir que estamos em conformidade com o que a lei pede, com a transparência para o cliente. Então, acho que esse movimento, nós já começamos. E ele cada vez vai se potencializando. Então, acho que o regulador teve um papel muito importante nisso. Acho que esse passo do regulador ajudou com que todas as empresas também começassem a se movimentar, porque o dono do dado passou a ser o cliente. E ele quer esse valor para ele. Ô Rafa, pelo que eu entendi, então não precisa fazer mais nada. O que você acha? Já está tudo já... Eu acho que a maneira com a qual dados são utilizados também se tornam igualmente mais complexos, e o tipo de dado que a gente lida no dia a dia se torna também mais complexo, né? Ou seja, há 10 a 15 anos, se a gente pensasse, os dados de bancos basicamente eram dados estruturados em tabelas, e os dados desestruturados, em geral, eram muito mais tratados ad hoc. Então, a gente precisa ter respostas para isso, né? Então, e a complexidade de que toda essa disciplina de Machine Learning e IA se coloca, onde cada vez mais diferencial competitivo é gerado justamente na combinação de modelos mais genéricos, tunados ou customizados com dados de clientes ou dados da organização, fica muito mais complexo a gente aplicar esses princípios, né? Então, a gente ainda tem barreiras importantes. Mas eu acho que essa questão da inversão desse ônus, né? Ou seja, ter dado de cliente é um privilégio, né? É uma confiança. Alguém me dá o consentimento de tê-lo e eu tenho algumas obrigações legais para isso, e principalmente entender que o fato do dado existir não significa que ele pode ser usado para qualquer finalidade, né? Se eu tenho uma foto da casa onde um cliente mora, vocês poderiam achar que é extremamente invasível guardar isso. Mas, entretanto, se essa é uma informação que está associada a ele ser um controlador de uma empresa, isso pode ser um aspecto fundamental para toda a minha parte de prevenção à lavagem de dinheiro e compliance, certo? A gente usar o peso e a altura de um cliente para, eventualmente, fazer uma customização de uma oferta de uma camisa do tamanho dele, pode ser adequado a gente fazer. A gente usar essa mesma informação para diferenciar preço parece ser algo inaceitável. Desculpa, peso e altura é dado bancário também? Não, mas a gente poderia, num exemplo hipotético, ter essa informação. E você poderia achar que isso é legal para te customizar uma oferta, e toda vez que você for comprar um produto, você não precisar toda hora dizer que sua camisa é M. Gente, isso é um horror, hein? Que coisa, hein? Maravilha. Tá, agora, põe ordem nessa bagunça para mim, por favor, tá? O que você acha disso tudo aí, por favor?
Eu concordo com os meus colegas aqui, né? A gente falou bastante sobre essa questão da nossa responsabilidade em cima do dado e eu também concordo com o Minato de que o BCE ele tem atuado bastante na regularização toda, né? Tanto que eles divulgaram, se eu não me engano, esse ano, que os objetivos deles de 2025 e 2026 é regularizar e compreender melhor a utilização dos bancos em AI, né? É um pouco dos objetivos que o BCE já divulgou. E seja no PIX, seja no Open Finance, seja agora no DataPrev, em outras medidas que o BCE vem tomando, o PIX automatizado, que deve entrar no ar esse ano, tudo isso corrobora muito com essa visão de que o BCE está à frente aqui no Brasil, né, no que tange como a gente utiliza os dados e oportunidades que os bancos podem ter e como regularizar isso. E é muito importante esse posicionamento para que não seja necessário, por exemplo, que qualquer banco vá atrás de dados públicos ou de outros fornecedores, a gente tenha, sim, uma forma regularizada e segura e que o cliente possa estar confiante de compartilhar os dados com cada instituição, de uma maneira que ele mesmo autorizou e que faça sentido para que aquela instituição possa utilizar. Ou seja, nós temos então tem um trabalho a ser feito ainda, tem um caminho a ser feito ainda. E isso que vocês estão deixando claro que ainda, assim, estamos no início de um processo, mas o processo já está andando e já está bem caminhando. É isso? Essa é a conclusão desse processo. É isso? E, pode falar. Eu acho que é exatamente isso. Primeiro porque a regulação tem que mudar sempre, né? Isso não é alguma coisa que ela foi feita e fica estanque. Então, o processo regulamentar ou de desenvolvimento de uma regulamentação, ela é dinâmico. E é dinâmico com o que está acontecendo, com a mudança de comportamento da sociedade, com o tamanho que o mercado financeiro, por exemplo, chega. E no caso de uso de dados, não é diferente, né? E o papel dos reguladores para facilitar e fazer com que isso se dê é enorme. Mas eles não estão sozinhos. A vantagem é que eles estão com a gente, né? E o regulador, ele um pouco do que o Minato está falando, ele já faz um belíssimo trabalho hoje para regular o sistema financeiro, né? A gente tem a ANPD, que trabalha no tema da Lei Geral de Proteção de Dados. E todos trabalham em conjunto com a sociedade civil, e sempre consultando para entender, poxa, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o setor, que possa contribuir para a gente melhorar a regulamentação. E do nosso lado, a regulamentação é importante porque ela ajuda a criar guidelines de boas práticas éticas, boas práticas financeiras, fiduciárias, de como usar dados ou mesmo o dinheiro dos nossos clientes. Então, eu acho que contar com esse ecossistema em que você tem o regulador, você tem agente, que são os agentes financeiros, os custodiadores, ou os agentes de dados, e trabalhando juntos para construir o que de fato é melhor para a sociedade, cara, é fundamental. E por mais que a gente ache que a gente evoluiu bastante, a gente evoluiu, né, comparativamente com outros países no mundo. Acho que o sistema financeiro do Brasil é super sólido e tudo que a gente vem avançando em regulamentação, em leis sobre o uso e o acesso a dados, ele é superior ou bem equivalente a grandes economias fora do país. A gente ainda tem muita coisa para fazer. Alguém quer fazer algum outro comentário? Não? Porque aí eu já vou para a próxima pergunta, que tem a ver com a questão cultural. Que eu acho que isso que é o que pega também os bancos. Quer dizer, a monetização eficaz, ela requer uma mudança cultural dentro das organizações. Quer dizer, vocês estão no topo, mas tem um povo abaixo. Quer dizer, tem uma série de cadeias abaixo ali para isso. E esses dados têm que ser vistos como um ativo estratégico, e a gente já falou sobre isso, e a inovação como um pilar central da estratégia do negócio. Aí eu pergunto para vocês aí, como capacitar funcionários e educar clientes, isso não são poucos, são muitos milhões, a extraírem valor real dos seus dados e identificarem oportunidades de monetização? Rafa, é com você. Acho que dentro de um framework, né, de você ter uma organização data-driven, data-inspired, né, eu acho que tradicionalmente a gente associa a práticas de engenharia de dados, práticas de visualização de dados, práticas de desenvolvimento de modelos, mas a gente incorporou explicitamente na nossa trilha uma prática de data governance, né, de governança de dados, né, ou seja, esse direcional de dados, ele tem que ser, antes de tudo, um direcional sustentável, né?
E essas práticas que a gente vai tocar aqui de privacidade, de transparência, de uso com finalidade, é justamente aí que a gente tem que pensar no design das soluções, nessa convergência de valores, né? Então, dentro do processo de aculturamento de uma cultura data-driven, esse aculturamento passa não somente para o aspecto técnico explícito, mas também em aspectos de soft skills dessas práticas que vão fazer com que efetivamente todo esse arcabouço técnico seja sustentável, né? Eu acho que um outro elemento, eu acho que igualmente importante, que é bastante comum e é bastante crítico e essencial, é a disciplina de educação financeira, né? Ou seja, a maneira com a qual determinados conceitos de monetização de dados impactam populações e clientes, ela é muito diferente do que uma população altamente digitalizada, de uma geração mais recente, do que uma população de vulnerável que pode estar, algumas vezes contrata produto até sem saber de maneira irregular. Então, essas são questões bastante convergentes, em que a cidadania financeira passa por um elemento também associado à privacidade. Pois é, isso é um ponto importante. Agora eu quero perguntar para o Leandro. Você teve, dentro dessa prática de você disseminar, um aumento, o Pix aumentou muito a bancarização. Na pandemia, você teve muita gente entrando no mercado. Então, você tem vários níveis de clientes. Leandro, como é que vai se fazer para esse povo entender que dado pode ser monetizado, dado é importante e proteger isso tudo, e também dentro da tua instituição financeira? Eu vou começar pela segunda parte, que é dentro da instituição financeira, né? Acho que a primeira coisa é, a gente dentro do banco, se você olhar os nossos valores, a gente usa dados para tomar as melhores decisões como um valor, tá? Então, ou seja, uma carta assinada pelo Milton, né, que é o nosso CEO, ele fala explicitamente a importância de dados como parte do nosso dia a dia, né, para tomar as melhores decisões. Então, o primeiro ponto é, todo mundo sabe que isso é importante. O segundo é estabelecer um processo de capacitação muito forte, né, em todos os níveis da organização. Exatamente como você citou o exemplo da população, na organização é igual. Cada um dos níveis com capacitação clara sobre a importância do manejo adequado do dado, a importância da geração de valor, né? Isso é um processo, é um programa super forte e é um programa que a gente leva com muita seriedade dentro da organização, né? É um plano de capacitação e de novo, não foge do tema aqui técnico dos dados, mas no tema da custódia do dado, do uso do dado, do uso consciente do dado, da privacidade do dado que pode usar, que dado que não pode usar. Evidentemente que nem todo mundo tem acesso a todo o dado que tem disponível dentro da organização. E eu acho que o mais importante é, a gente tem que usar o dado para gerar benefício. Aí vamos para o outro lado, para a primeira parte da pergunta, né? Também a gente usa, dentro do processo de capacitação, a gente usa alguns exemplos, né? A gente está habituado a conceder nossa informação de graça para muitas empresas, que a gente nem sabe o que ela faz com aquilo. Mas a premissa básica é que a gente acredita que essa empresa cuida desse dado e que o que ela vai me dar em troca é relevante. O exemplo mais fácil de entender, e todo mundo aqui já sabe, é o Google. Se você entrar no Google, você vai fazer uma pesquisa, você está colocando um dado, uma preferência sua, e ele começa a guardar informações sobre você. Hoje as pessoas estão usando o chat GPT para fazer a mesma coisa, né? Então, assim, quando você faz isso, cara, você sabe que ele está usando esse dado, porque daqui a pouco começa a aparecer publicidade com base naquilo que você pesquisou, né? Minha esposa fala que, poxa, falei um negócio aqui dentro de casa, agora eu estou recebendo umas ofertas aqui que é exatamente o que eu pedi, né? E é isso que acontece, né? Então, só que essa empresa usa o dado para monetizar internamente, muito bem. E a gente sabe disso, e a gente acha que vale a pena, por isso que a gente segue usando. Porque o benefício de ter a pesquisa feita na internet é maior do que o que ele pode fazer com esse dado para a gente. A gente até acredita que ele vai fazer alguma coisa boa e de fato ele faz. Às vezes não é tão relevante, mas ele faz, né? E no banco é a mesma coisa. Então, dado para a gente monetização de dados para a gente, ela tem que ser muito relevante para o cliente. Então, alguns exemplos. A gente coloca melhores ofertas para os clientes com base no comportamento deles. E quando o cliente acessa o aplicativo, de alguma maneira, a gente tem uma área chamada Insights, em que a gente está colocando ali, cara, estou olhando aqui, acho que está no momento de você comprar uma casa. Mas por quê? Porque a gente consegue perceber que ele está buscando, que ele está indo nesse caminho, né? Então, usar o dado contextual e hiperpersonalizado ajuda bastante a entregar alguma coisa para o cliente que ele fala, poxa, é legal, eu reconheço o valor, eu vou seguir entregando meu dado para essa organização. Agora, vamos voltar a alguns outros pontos também, né? A gente deixa claro, dentro de uma política de privacidade, escrita de maneira simples para os clientes, tudo que a gente faz com o dado dele.
A gente pede permissão para tudo. Quando o cliente baixa o nosso aplicativo, a gente pergunta, cara, eu vou usar isso daqui para evitar que você caia numa fraude, tudo bem? E ele vai falar, tudo bem. Porque se ele falar não, a gente não usa. Né? E, evidentemente, algumas operações eu deixo de fazer, se coloca em risco a operação. Então, o grande tema é o seguinte, cada ponto de contato é uma oportunidade de reforçar a mensagem que a gente tem com os nossos clientes, de como a gente usa o dado e a importância de cuidar do dado dele, porque esse dado vale bastante, vale para ele, vale para a gente. É um petróleo e é um urânio, né? Então a gente tem que pensar nisso. Tabata, explica um pouco mais disso para a gente também, por favor. Boa, falando um pouquinho da visão do BTG Pactual, né? A gente, no caso, surgiu no atacado e no corporate e a gente viu também muito a parte dos dados e da tecnologia, uma forma de alavancar o atendimento que a gente já fazia super personalizado para os nossos clientes, ser possível também quando a gente fala de varejo, quando a gente fala do atendimento de grandes populações, né? Quando a gente vê um pouquinho a temática específica de letramento em AI e o que está acontecendo com o mundo hoje em dia, a gente acredita também bastante que é a capacitação do nosso próprio funcionário. Então, eu vi na palestra aqui que a gente teve dos CIOs, né, o grande comentário de que agora a gente muda um pouco a perspectiva quando a gente fala, por exemplo, das áreas de tecnologia e das áreas de negócio. Sempre se cobrou das áreas de tecnologia serem capazes de entender o que está acontecendo nas áreas de negócio, mas agora as áreas de negócio também precisam entender do que está acontecendo no universo dos dados, para que a gente consiga realmente gerar um valor que seja de consenso na corporação como um todo. Dentro do BTG, inclusive, a gente está fazendo treinamentos sobre AI e sobre dados para a corporação inteira, para todos os nossos funcionários e principalmente para os nossos executivos, né? Exatamente para que o nosso corpo de funcionários seja capaz de sugerir o que é melhor para o cliente. Assim como o Leandro comentou um pouquinho sobre os valores, né, do Itaú, aqui falando um pouquinho do BTG, um dos nossos valores é foco no cliente, sempre foi. E para a gente é importante que todos entendam, pelo menos um pouco ali, tenham algum nível de letramento no que a gente precisa oferecer para o nosso cliente e como isso é efetivamente possível. Uau! Minato, por favor, quer dizer, fazer com que o cliente e a tua instituição entre nisso, como é que é isso? Vou fazer uma pergunta para a nossa plateia aqui para tangibilizar um pouco o que significa esse conhecimento. Vamos aqui, lá. tá bom? Plateia, por Quem favor, usa atento. o chat GPT pelo menos uma vez por semana, levanta a mão. Quem usa todo dia o chat GPT? Legal. Agora vocês façam uma pergunta para o chat GPT. Com base no nosso histórico de conversação, me diga em que momento de vida eu estou e fale alguma coisa sobre mim que você acha que eu não sei. Depois você faz essa pergunta. A gente vai ver a capacidade que a personalização tem. E todo esse dado nós estamos cedendo de graça. Isso é bom ou é ruim? Depende do que você tem de valor agregado a esse serviço. Então, a população precisa cada vez mais se letrar e aprender sobre isso. Porque o dado é meu, estou cedendo, mas em contrapartida eu tenho alguma coisa. Quanto mais você consegue ter benefício sobre isso, mais natural é o processo de compartilhamento de dados. Obviamente que você tem que ter lá uma confiança sobre a empresa que você está fazendo isso. Então, esse compartilhamento da informação traz este tipo de benefício que é os algoritmos sistêmicos, a personalização de uma oferta, ela conhecer o seu real momento de vida. O que você precisa, em que momento de vida você está, como que uma instituição financeira consegue te ajudar. Então, essa é uma ótica sobre isso. A outra ótica é como que a gente se prepara. A gente passou por diversos níveis de maturidade dentro do banco sobre isso. Em um determinado momento, a gente falava assim, ó, todo mundo tem que tocar o dado, todo mundo tem que ter acesso a dado. E isso daqui é muito peculiar, porque ter a informação, saber o que você faz, drivar seu business, sua decisão pelo dado, ela tem que acontecer, tem que fazer parte da missão, parte do valor, parte do processo estratégico. Mas você tratar esta informação, você cuidar desse dado, você utilizar isso no dia a dia, tem que ser um conjunto de hard skill e tem que fazer parte da sua função. Então, o que a gente fez ao longo do tempo? A gente definiu, dentro de uma abordagem de Data Mesh, quem é responsável por fazer o quê. Porque ao longo do tempo que a gente viu, lembra aquele ditado popular que cachorro com 2 donos morre de fome?
Imagina um dado com um monte de dono, que você não sabe quem é responsável. Se tem um problema, quem que cuida? Se o custo está caro em cloud, quem que é responsável por reduzir? Se a técnica que você utiliza, ela é performática ou não é? Então, o que a gente fez foi definir muito bem essas funções, de quem tem que fazer o quê. E junto com isso, a gente criou uma série de programas de capacitação. Isso não só do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista técnico, de tecnicidade de dados. A gente tem as carreiras de engenheiro de machine learning, engenheiro de dados, cientista de dados, engenheiro de prompt. E para isso a gente tem lá um processo de certificação, capacitação, remuneração diferenciada. A gente tem uma série de coisas que a gente entrega com isso. Mas, por outro lado, do ponto de vista de negócios, eles também precisaram passar por um processo de aculturamento, de preparação e etc. Então, o que a gente fez foi definir muito bem isso. Tomar decisão com base nas informações que a gente tem é parte da sobrevivência dos nossos negócios. Quem pode fazer o quê? Isso foi uma coisa que nos ajudou muito a definir as trilhas de carreira, definir os responsáveis e, com isso, a gente ganhou uma escala muito grande. Então, hoje a gente tem lá 39 domínios de dados. Então, eu tenho um domínio de dados que chama investimento, um domínio que chama cartão e assim por diante. Então, quando eu olho cada um desses domínios, a gente tem o responsável, quem faz o quê, quem garante que aquela informação está boa, como que eu sei que aquela informação está sendo usada pela base legal que ela foi prevista. Então, tem um trabalho muito grande de transformação de modelo operacional. Então, cultura é um negócio que a gente vive no dia a dia. O modelo operacional, ele faz parte de um processo cultural. Como que eu crio processo, como que eu crio um modelo operacional que faça com que a minha cultura evolua. Porque uma coisa interessante, quando você perguntou para a plateia aqui quem usou o ChatGPT, todo mundo levantou a mão e eu achei isso muito interessante. Quando comecei aqui, eu também provoquei quem sabe o que é feito com os dados. Alguns poucos levantaram a mão. E aí entra um pouco da cultura que eu quero perguntar para vocês, que eu perguntei aqui. Como fazer com que as pessoas aqui saibam o que é feito com dados? Aquele que usa o ChatGPT saiba o que está sendo feito com os dados dele. Eu acho que essa que é um processo que eu pergunto para vocês, assim, fora do roteiro, o que as pessoas terem consciência que o dado que ela está colocando no ChatGPT, eu não sei se são vários dados, mas também os dados bancários, são dados que ela pode monetizar. E aí, eu vou até agora para a próxima pergunta, quer dizer, quais exemplos de valorização e monetização de dados financeiros vocês podem citar para consolidar o conceito e prática para essa nossa audiência aqui tão engajada, porque todo mundo aqui usa, fiquei impressionado. Por favor, Leandro. Eu vou começar, assim, tem muitos exemplos, mas eu vou citar algumas coisas que são mais básicas, né? O próprio Open Finance é uma maneira de você monetizar o seu dado. Evidentemente que é uma monetização indireta, né? Então, quando o cliente resolve abrir os seus dados financeiros para uma instituição, dados financeiros de outra instituição para uma instituição, ele tem uma expectativa que essa instituição vai olhar para o dado dele e vai contribuir para definir qual é o seu perfil, qual é o seu momento de vida e, a partir daí, começar a entregar soluções que sejam adequadas à expectativa dele. Tá? Então, esse é um primeiro caso mais simples e o cliente reconhece. Não é verdade, não só é verdade, como o cliente reconhece, que quando a gente iniciou o Open Bank, a adesão foi muito baixa, né? Porque ninguém ainda estava preparado a receber essa informação e tratar essa informação como deveria. Hoje está mudando bastante, né? Porque hoje a maior parte das organizações tratam bem esses dados e entregam soluções para os seus clientes de acordo com a sua expectativa, com o seu momento de vida, e a gente não é diferente, a gente faz exatamente isso, né? Então, esse é um exemplo claro. Tem outros exemplos internos também, que o cliente não tem a visibilidade, mas todo dado que ele deixa com a gente, seja o dado que ele explicitamente nos passa ou o dado que a gente aprende conforme ele vai usando os serviços financeiros, nos ajuda a definir caminhos para personalizar as soluções para o cliente, né? Como eu falei anteriormente, a gente começa a entrar com uma conversação recorrente com o cliente, com uma conversa recorrente com o cliente, trazendo soluções para o dia a dia dele, né? Então, esse é um exemplo claro de como que a gente usa toda essa informação para desenhar ofertas, desenhar produtos, entender se a gente está com a melhor proposta de valor para cada cliente, né? Então, esse é outro exemplo interessante. Agora, tem outros casos que são um pouco distintos. Então, por exemplo,
o comportamento das pessoas quando elas estão comprando e usando o cartão de crédito, cartão de débito na rede de POS da laranjinha, poxa, aquilo quando agregado, sem identificar quem é a pessoa, tem um valor muito importante para o nosso cliente, pessoa jurídica. Então, ele pode começar a olhar para aquilo e falar, poxa, que legal. Agora eu sei que eu estou vendendo menos do que eu deveria, porque aqui na região, em média, as pessoas, as empresas da mesma categoria têm um ticket maior. Poxa, eu tenho que começar a buscar alternativas para fazer. Então, você começa a trazer informações para os segmentos, principalmente para as microempresas, que ajudam elas a tomar decisões e melhorar o dia a dia, e melhorar seus negócios, gerar mais valor, empregar mais e assim vai. Esse é outro exemplo de monetização, né? E que a gente oferece como uma maneira de prestar uma prestação de serviço para os nossos clientes. Esses são exemplos e tem inúmeros, né? Não vou delongar muito, porque senão isso daqui a gente vai ficar a noite inteira aqui falando de casos, né? Mas o grande ponto é, tudo o que a gente faz, assim, a gente não quer ser um data broker, como no statement inicial da conversa, mas a gente quer usar o dado em prol ou em benefício dos nossos clientes. Tá, botei isso mesmo? É isso, falando um pouquinho da nossa visão aí sobre a utilização de dados e de modelos de machine learning, por exemplo, né? A gente entende que, a gente pode utilizar eles principalmente ali na parte do cliente. Então, dos exemplos que eu posso citar, um deles foi um lançamento recente que a gente teve no nosso chat conversacional por AI ali com o nosso cliente direto para fazer transações bancárias, que te permite que você consiga realizar uma transação só mandando um áudio ou, de fato, literalmente uma foto da chave do Pix com o valor que você precisa, e ela já consegue agilizar e facilitar a transação bancária. É uma agente de AI, né, que a gente construiu, enfim, e acho que é um grande sucesso e mostra como você consegue facilitar a vida do cliente, obviamente com toda a segurança e também a permissão do cliente, com os limites transacionais que o próprio cliente pode ali permitir. Acho que esse é um dos exemplos muito práticos de como a gente facilita. Outro exemplo também que a gente já tem dentro dos nossos aplicativos é a parte mais de PFM, ou seja, ali a classificação de quais têm sido os tipos de gastos bancários do nosso cliente a partir do momento que ele realiza essa transação. Porque isso permite um controle maior e um conhecimento maior do próprio cliente, do tipo de gasto dele, e do nosso lado, como BTG Pactual, também uma personalização da jornada dele a partir do que ele consome mais e está mais acostumado a gastar. Nesse viés, né, que a gente acabou falando muito de pensar no cliente. Quando a gente pensa em automatizações e acelerações que a gente faz, por exemplo, na nossa parte de back-office ou operações, você está agilizando, por exemplo, uma abertura de conta, você está agilizando ali o atendimento desse cliente, então você está focando em como você acelera a vida do seu cliente final. E também digo mais, quando a gente utiliza AI, por exemplo, dentro das áreas de tecnologia, para melhorar a padronização de código, para melhorar ali os checks de qualidade que a gente faz, você está tornando seus sistemas mais estáveis, mais ágeis de serem construídos e está também focando muito no que é melhor para o nosso cliente, né? Acho que é muito disso que a gente vê, focar em diferentes setores de maneira focada, porém ali distribuída para que a gente, com uma área muito bem capacitada, guiando isso, para garantir que a gente vai ter sucesso em todos esses campos, sempre pensando no cliente final. Maravilha. Binato, me conta aí, conta para a plateia, então, um pouco mais disso também. Rapaz, antes de responder essa pergunta, eu cheguei à conclusão que eu não vou sair daqui sem responder a sua pergunta de todo mundo sobre o que as empresas fazem com nossos dados. Mas eu vou fazer uma conversa nós dois, ninguém está ouvindo aqui, tá bom? Quantas vezes você abriu política de privacidade e viu tudo que estava escrito lá? Aquela que você dá o concordo no final? Isso, que você fala assim, aceito. De verdade, só às vezes ninguém as está ouvindo. empresas dizem lê até o final, aí você... Não, Isso. mas sempre. Você sempre lê? Não, eu sempre vou no final. Então, eu vou lá. se a gente quer saber o que a empresa faz com o nosso dado, leia a política de privacidade. Gente do céu. Eu acho que alguém já leu a política de privacidade aqui? Quem já leu? Então, essas pessoas deveriam ter levantado a mão quando a gente fez a pergunta. O que um banco faz com o nosso dado? Dá para resumir no ChatGPT agora. Isso é Black Mirror puro, né, gente? Isso aí é uma coisa que ninguém... Assim, ler é realmente... Mas o que é verdade, nós investimos muito tempo
para a gente criar uma política de privacidade que refletisse a real utilização das informações. Então a gente investiu tempo com o jurídico, com compliance, com as áreas de produtos. Então isso daqui foi muito importante para a gente definir o que a gente ia fazer e dar transparência, que é o princípio da privacidade de dados. Dar transparência na política de privacidade de dados. Se alguém tem dúvida do que estão fazendo com o seu dado, vai na empresa que você está compartilhando o dado e lê a política de privacidade, vai estar lá. A propósito, tem inclusive o nome do Data Protection Owner, né? Você tem até o nome do executivo no banco ou da empresa que é responsável por cuidar dos seus dados. É isso aí. Mas eu acho que eu nunca li, porque eu tenho medo de não concordar. E como é que faz? Aí você não aceita. Mas aí fica uma relação transparente, né? Aí você não aceita, porque se você não concorda com a forma como vão utilizar seu dado, você não aceita. Quem já usou aqueles aplicativos que troca a cara da pessoa, faz o meme, você manda pro teu amigo, se você lê a política de privacidade, você não vai aceitar. Mas, aliás, essa é a pergunta que eu ia fazer pro Rafa, quer dizer, depois de tamanho, você falou de peso e tamanho, pode virar data. Então eu quero saber o seguinte, agora, como é que a gente trabalha com isso? Como é que faz? Não, eu acho que... Eu dei um exemplo super simples que, evidentemente, em cima do peso e da altura da pessoa, dá para você inferir o tamanho da camisa, mas essa questão de variáveis que são instrumentais a dados pessoais são muito relevantes, tá? Então, quando a gente faz modelos de machine learning que você tem múltiplas interações de variáveis, ninguém aqui vai imaginar que gênero é uma informação que é pertinente de entrar no modelo. Mas se quem estiver desenvolvendo não tiver essa cultura orientada à privacidade por design e uso responsável de dados, pode colocar lá dentro o share de gastos numa categoria 79.2 da transação do extrato de cartão. E essa transação pode ser gasto em salão de beleza. Isso pode ser uma instrumentação em relação a gênero. E por ser instrumental em relação a gênero, é tão inaceitável essa variável entrar do que qualquer variável de gênero. Eu acho que essa é uma questão importante e por isso que, conectando com uma das perguntas que você fez anteriormente, os problemas não estão resolvidos, porque conforme as técnicas se tornam mais sofisticadas, vão ter outras variáveis instrumentais a situações específicas. Um caso clássico em muitas cidades do Brasil e em muitas regiões dos Estados Unidos é CEP. Certo? CEP pode estar correlacionado com uma questão racial. Uhum. E você pode achar simplesmente que essa é uma variável bacana de entrar no seu modelo, mas é absolutamente inaceitável. Existem técnicas estatísticas alavancadas por propriamente inteligência artificial para apoiar a gente na identificação desses padrões desejados. Pois é, aí eu vou fugir um pouco do roteiro aqui, porque a gente já está chegando no final, mas ainda tem um tempo. Segurança dos dados, gente, que a gente está falando disso tudo aqui, mas os meus dados, os seus dados... como é que funciona a segurança dos dados? Como é que vocês veem? Como é que as instituições lidam com a segurança? E segurança quase que física dos dados. Quer dizer, a gente fala muito, há muita engenharia social, muita coisa nessa linha, mas como é que vocês lidam com isso? E eu vou começar com a Tabata, que eu vou fazer essa linha aqui para a gente ir para a última pergunta daqui a pouco. Combinado. O pessoal falou bastante aqui de governança e eu acho que esse tema é muito válido, até porque você precisa muito pensar não só em quem acessa o dado, mas qual dado faz sentido que as pessoas acessem, né? Ela não precisa das informações sensíveis do cliente muitas vezes, principalmente se a gente está falando de uma arquitetura de Big Data ou até da construção de um modelo. Você pode usar uma chave ali que não identifica o seu cliente para gerar uma conclusão ou para ver ali um KPI. Você não precisa ver cada cliente que está transacionando, você não precisa saber quem é a pessoa quando você fala de uma arquitetura analítica. Dentro do BTG, a gente também preza bastante por dar acesso ao que faz sentido, não só por áreas, porque a gente tem diversos segmentos de negócio e diversos produtos sendo compartilhados, mas também ao que precisa, ao que é efetivamente necessário. Então, a capacidade de ter tecnologias que te permitem, o pessoal falou aqui bastante de data mesh, né, que te permitem dar acesso só ao que os nossos funcionários efetivamente precisam, acho que é uma grande questão. Além de, obviamente, uma equipe bem preparada de Security Office para que você tenha toda a robustez da sua arquitetura por padrão, né? Que aí vai servir não só para a arquitetura analítica, mas também para os seus sistemas. Rafa, dado é seguro? Conta pra gente aqui. Não minta. Não,
Não, eu acho que a gente trabalha incessantemente para garantir, como instituição financeira, um valor core do nosso relacionamento primário com os clientes, que é a confiança. Confiança passa por segurança, né? Ou seja, lá atrás, o que era uma coisa simples esperada, e por isso que as pessoas depositam dinheiro e transacionam com a gente, era que no dia seguinte o seu dinheiro vai estar lá. E eu acho que numa indústria extremamente volátil, com vários ciclos econômicos que a gente teve, ciclos de hiperinflação, eu acho que claramente a gente tem um viés positivo dos sobreviventes, que são organizações que se mantiveram fortes e seguras e sólidas por conseguir gerar esse tipo de relacionamento e conexão para os clientes, né? Tem um painel super interessante que está concorrendo com o nosso CISO, que é o Cris, está falando aqui, e eu acho que lá eles estão justamente tratando de como IA contra IA, né? Porque essas tecnologias mais complexas que a gente fala aqui, né, que vai ajudar a gente a personalizar, que está ajudando a gente a fazer experiências únicas, é a mesma tecnologia que está fazendo ataques massivos mais poderosos, ou seja, a mesma tecnologia que resume grandes conteúdos no chat GPT, é a mesma tecnologia que, baseada em premissas falsas, é uma máquina de gerar fake news. Então, nas organizações, existe uma disciplina que é uma disciplina de constante equilíbrio e do bom combate, que é a disciplina das estruturas de compliance, risco e segurança, que a gente sempre vai estar querendo fazer mais, a gente sempre vai estar querendo usar um serviço novo, usar uma coisa inovadora, e esses caras vão estar sempre provocando a gente em estabelecendo guardrails e camadas de controle para que a gente siga, ao fazer esse movimento, mantenha esse valor primordial que é segurança e confiança para os nossos clientes. Leandro, concorda? Totalmente. Assim, no Itaú, dado é seguro. Dado nosso cliente é muito seguro. E ele passa um pouco pelo que o Cavalcante está falando aqui, né? A gente, primeiro, tecnologicamente, a gente aplica as melhores soluções para garantir a segurança do dado, né? Para começar, que nem todo dado do cliente está num único lugar. Ele está todo descentralizado. Então, isso já é uma linha de defesa muito importante, né? Segundo, que tem políticas fortes de acesso e concessão de acesso ao dado. Isso garante que somente vai acessar quem de fato precisa. Tem técnicas de ofuscamento, como o BTG faz aqui, deixou bem claro aqui também. Tem dado que é a identificação das pessoas, mas que não precisa estar disponível. Você pode fazer modelos, você pode identificar comportamentos sem identificar a pessoa, né? Então, tecnologicamente, a gente cobre de um lado. Depois a gente tem o lado processual. Então, a gente tem as 3 linhas de defesa que o Cavalcante falou aqui. Quem está usando o dado, a primeira linha de defesa, ele tem que cuidar do dado, ele tem que ser a primeira linha que não deixa nada acontecer com aquele dado. Tem a segunda linha de defesa, que são a área de risco operacionais, que acaba olhando para ver se os nossos processos estão garantidos de tal maneira que vão garantir que o dado está sendo manuseado de maneira segura. E depois tem a terceira, que é a auditoria, que também olha processos, enfim. Então a gente tem eu vou chamar de uma maquinária, que não são máquinas, evidentemente, né? Essa é uma forma de linguagem, para controlar ou para garantir que o dado do nosso cliente está seguro, né? E depois tem as linhas éticas, para saber que a aplicação do dado não está furando qualquer tipo de linha ética dentro da organização. Lembre-se que a organização grande, ela tem clientes de diferentes segmentos. Então, às vezes, um concorrente pode ser um cliente de um outro segmento meu. Então, cuidar da maneira que a gente usa o dado é muito importante. Maravilha. Minato, você que é o único global aqui. Conta. Rapaz do céu, eu tava pensando o que eu vou falar, porque tudo que eu pensei que ia falar, eles falaram primeiro. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma outra ótica nisso. A segurança dos dados, a gente sempre olha por duas principais dimensões. Uma dimensão é, se alguém quiser atacar o meu dado que está aqui dentro do banco de fora. Hoje a gente tem 7 camadas de segurança até a gente chegar na parte de dados, que vai desde a parte da internet até chegar no dado, a gente tem 7 camadas de segurança. Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas é extremamente segura todas essas camadas. Isso nos deixa muito seguros para fora. Mas para dentro a gente também tem que tomar o cuidado, a gente também tem que monitorar, olhar, tomar o cuidado. Se a gente tiver qualquer tipo de problema de dentro do banco para fora, como que a gente resolve isso?
No Santander a gente decidiu, tem um negócio que a gente chama de bolha informacional, que basicamente tudo que é ambiente informacional, ele roda dentro de uma bolha fechada, que as pessoas não conseguem pegar um dado, copiar para a máquina dela, não conseguem fazer o download da informação. Ele fica dentro de um universo que aquele dado não sai. Então, se eu sou o Minato, uma pessoa de má fé, quero pegar os dados do cliente, extrair uma planilha e mandar para o meu e-mail pessoal, não dá para fazer. Primeiro que eu não consigo extrair. Se eu conseguir extrair, o DLP pega essa informação. Então, a gente colocou camadas sobre como a gente usa. Tem lei de sigilo bancário. Então, todo mundo pode usar aquela informação. Que tipo de monitoramento eu preciso implementar? Então, a gente tem uma série de monitoramentos que se alguém der um select no meu extrato da conta do Minato, falar por que alguém quer um select da literal líquido de vencimento no Santander a gente usa para salário. Líquido de vencimento. Por que deu um select aqui? Isso dispara uma mensagem para as áreas competentes. Isso é uma forma de a gente monitorar o bom uso da informação interna, além de tudo que meus colegas colocaram aqui também. Maravilha. Gente, tudo que é bom chegar ao fim. Então, vamos terminar esse painel aqui e junto com as considerações finais eu gostaria de ouvir de vocês por quê. Para os bancos e para os clientes, a monetização de dados é uma boa opção. Afinal de contas, eu posso vender meus dados, eu, Gustavo, posso pegar os dados lá e ganhar algum dinheiro em cima disso. Por que é bom? Vamos lá. Tabata, você começou, você termina. Boa. Acredito que o letramento e você entender bem dessa tecnologia é muito importante, né? É o que a gente preza bastante dentro do BTG e é importante que as pessoas conheçam dessa tecnologia que, como muitos levantaram a mão aqui, estão utilizando diariamente ou semanalmente. Quando a gente fala aí da utilização dos dados bancários dos nossos clientes, é o que a gente, resumindo até um pouco do que aconteceu aqui no painel, o BC também tem contribuído para que a visão e a ótica disso seja muito ownership. Então, eu como cliente, eu tenho autonomia e eu defino para quem eu vou compartilhar essa informação, com quem, e conhecer essa instituição e entender o que ela está fazendo de personalização para você também te permite entender se ela está efetivamente utilizando para o seu bem ou não, né? Se ela está agregando valor, se ela realmente está utilizando da melhor maneira aquela informação. Diria que, enfim, entender e conhecer a instituição e entender um pouquinho da tecnologia que vem se tornando muito mais popular. E reforço também que, a gente está falando de há um bom tempo, de dados há um bom tempo, é um tema extremamente relevante e tem ganhado cada vez mais conhecimento e tem sido um tema muito mais fomentado. O tema da Febraban esse ano foi praticamente só IA, uso de dados, enfim. Então, diria mais para as pessoas conhecerem as instituições e entenderem sobre o tema. Muito obrigado. Minato, por favor. De forma geral, acho que a discussão sobre o vender o dado, ele sempre vai cair em uma série de outros dilemas. Mas uma coisa é certa, o cliente hoje cada vez é mais dono do seu dado, cada vez ele decide mais o que ele quer fazer, cada vez ele tem mais transparência sobre isso. E isso se reverte em valor agregado para o cliente. Então, se eu decido compartilhar minha informação, se eu decido entregar minha informação para um banco, pegar uma informação de um concorrente e trazer, é uma forma de eu vender o dado, só que de uma outra forma. Eu quero vender para ter um preço melhor, para ter um crédito melhor, para ter uma experiência melhor. Fazer isso coloca o cliente como dono dessa decisão. E o setor vem cada vez mais se preocupando com a principalidade do cliente, vem se preocupando em como que eu atendo as necessidades do cliente de uma forma abrangente. Então, esse tema já coloca o cliente no centro e faz com que o cliente, dono daquela informação, ele decida o que é melhor para ele. Maravilha, muito obrigado. Rafa? Eu acho que toda a percepção de valor existente entre organizações e seus clientes é uma visão de monetização. Eu acho que existe uma questão sobre a comercialização desta informação, que eu acho que ela se torna secundária quando essa percepção de valor é tangível, com o benefício claro
para cada um de nós, seja na relação de instituição financeira ou a qualquer serviço digital que a gente utilize. Maravilha. Leandro, o último, mas last but not least, sua última fala. Não, eu concordo aqui com os meus colegas. Eu acho que o letramento, a educação é primordial, é o mais importante nessa relação, né? Deixar claro para o cliente como que a gente trata os dados dele, para quais momentos, e dar a ele a certeza de que a gente cuida do dado deles da mesma maneira que a gente cuida dos ativos financeiros, é um ponto importante. E isso a gente aproveita, como eu falei antes, todos os pontos de contato para fazer. Um exemplo bobo, né? Se chega um cliente na agência com já uma cópia física do seu documento, aquilo é triturado na hora, se o cliente não quiser levar, né? Porque o próprio responsável lá na agência olha para aqui e fala, não, a gente não tem qualquer tipo de documento físico seu. Esse é digitalizado e vai para a bolha, né? A gente também tem a nossa bolha tecnológica. Então, assim, em todo momento a gente está reforçando, né, o cuidado que ele tem que ter com o dado e a importância que o dado tem para a vida dele, né? Pelo menos para a gente, a maneira que a gente cuida e como que a gente gera valor para ele e para o banco a partir do uso. Então, acho que eu concordo bastante com minha colega de que o letramento, acho que é o mais importante. De novo, só vai deixar o seu dado se de fato tem um benefício importante para você, já que dado é o novo petróleo ou é urânio. E isso pode ter benefícios ou malefícios para cada pessoa. Maravilha. Gente, palestra boa é aquela que estoura o tempo. Então eu agradeço demais a participação de vocês em nome da Febraban e esperamos vocês aqui. Vai ter um show daqui a pouco e até o próximo Febraban Tech. Muito obrigado a todos.